Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, o nosso objetivo hoje é continuar semelhança de triângulos, provando para você as relações métricas no triângulo retângulo. Conteúdo considerado por muitos como um decoreba, que não precisa decorar se você sabe demonstrar. Porém, temos um grande problema. Essa demonstração não é tão simples assim. Então, mesmo que você saiba demonstrar, você pode ter um pouquinho de dificuldade em visualizar onde vai estar a semelhança correta. Então, mesmo assim, o Tiago gostaria que você tentasse decorar pelo menos as principais relações que a gente vai colocar na tela para você. Beleza? Então, vamos começar a andar pelo mundo encantado da matemática. Queridos, vou projetar a tela para você aqui, onde vamos começar a nossa apresentação em 3, 2, 1. Meus queridos, este espetáculo de homem apresenta para você as relações métricas no triângulo retângulo. Querido, dentro da geometria, triângulo retângulo é uma das informações mais importantes que nós temos que estudar. Na aulinha da semana que vem, nós vamos estudar as relações métricas em triângulos quaisquer e as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E vamos especificar novamente o que seria esse triângulo retângulo. Queridos, informação importante dessas relações métricas. Bom, querido, nós vamos demonstrar as relações métricas que aqui estão, que são essas relações aqui em destaque. Para isso, eu preciso saber, então, o que é um triângulo retângulo. Querido, aqui o triângulo ABC, ele possui um ângulo reto. E se ele possui um ângulo reto, obviamente que ele é um triângulozinho retângulo. Porque o triângulozinho retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Quem está na frente do ângulozinho de 90 graus é o A. Esse A aqui para gente, ele vai ser chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, B e C, são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho o A, que é a hipotenusa, eu tenho o B e o C, que são os catetos. Primeira coisa importante, existe uma relação que envolve o A, o B e o C, que você aprendeu lá no 8º ano do ensino fundamental, conhecido como Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, essa relação em destaque aqui de azul, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação é conhecida como Teorema de Pitágoras. Com certeza é uma das poucas coisas que a gente guarda o resto da vida, porque isso é famoso, isso é muito comum e você fez bastante exercício disso, então tenho certeza que você não vai errar. Viu um triângulo retângulo, conhece dois catetos, acha a hipotenusa. Conhece a hipotenusa de um cateto, acha outro cateto. É batata que vai cair no seu Enem. Agora, você tem que saber que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Ou melhor, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Evidentemente que quando eu pego o vértice que possui o ângulo reto e traço a altura, essa altura vai ser a altura relativa ao vértice A, ou melhor, altura relativa à hipotenusa. Aqui a gente vai considerar sempre a altura relativa à hipotenusa, porque a altura em relação ao cateto B é o cateto C, e a altura relativa ao cateto C vai ser o cateto B, porque os lados são perpendiculares. Se um é base, o outro é altura. Se um é altura, o outro é base. Isso é consequência. Agora, evidentemente que essa altura relativa à hipotenusa vai dividir o A aqui, ó, em duas partes. Uma parte Mzinho à direita e uma partezinha Nzinho à esquerda. O Tiago nem colocou aqui, mas poderia colocar, então vamos colocar aqui. Eu ainda posso falar aqui o seguinte, que a hipotenusa A vai ser igual à soma das projeções. Então vamos colocar aqui, ó, M mais N.
Evidentemente, querido, que você consegue visualizar isso aqui. Ó. Essa relação ela é importante para a gente. Tiago, por que essa relação ela é importante para a gente, que o AM mais N? Porque para você pensar. A altura não dividiu a hipotenusa em 2 pedacinhos? M à direita, N à esquerda? Então, se eu somo a projeção M com a projeção N, eu acho o valor da hipotenusa A. Então, A é M mais N. Isso é uma relação métrica visual. Não precisa nem sequer decorar. Agora, ao perceber essas projeções e ao determinar a altura, surge uma outra relação métrica que nos diz o seguinte, que é essa rosinha aqui, ou vermelhinha, se você preferir, que H ao quadrado é igual a M vezes N. O que diz essa relação? Que H ao quadrado é M vezes N. Diz que o produto das projeções é igual ao quadrado da altura. Vou repetir, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, M vezes N. Tiago, eu só não entendi o porquê que você chamou MN de projeção. Porque quando eu faço uma projeção é como se fosse espécie de uma sombra. Então, a sombra do cateto C na hipotenusa vai ser do pontinho B ao pezinho da altura H aqui. Então, isso aqui é uma sombra do cateto C na hipotenusa. M é a projeção de C. Assim como o N aqui embaixo, aqui, ó, o N, vai ser a sombra desse Bzinho aqui. Ó. E se ele vai ser a sombra desse Bzinho, evidentemente que o N é a projeção do cateto B. Por isso que a gente fala projeções. O produto das projeções, M vezes N, é igual ao quadrado da altura. Informação importante que a gente não pode esquecer. Correto? Eu até acho muito comum esses exercícios envolvendo altura e projeções. Isso cai muito em vestibular, principalmente de faculdade particular, medicina. Isso cai muito em vestibular de segunda fase, como a UERJ, porque vai dar trabalho. Se o aluno não decorou que H ao quadrado é M vezes N, se ele não sabe que o produto das projeções é igual ao quadrado da altura, ele vai ter dificuldade. Ele dá esse desenho, fala que aqui é 8, hipotético, ele fala que aqui é 100. Ou, perdão, aqui é 10. Aí aqui é 10, aqui é 8. Como é que você vai achar o N? Olha a correria que você vai ter que passar para achar esse N. Então, isso vai te dar um pouquinho de trabalho. Então, guardar que H ao quadrado é igual a M vezes N é muito importante nesse momento. Beleza? Vamos à próxima relação. Querido, continuando aqui. Evidentemente que ao traçar a altura, então surgem as projeções M, projeção de C, N, projeção de B. Aí eu vou para duas relações que, na verdade, dizem as mesmas coisas, que são essas amarelinhas aqui. Ó. O B ao quadrado vai ser A vezes N, de nada, e o C ao quadrado vai ser A vezes N, de Maria. Tiago, de onde vem isso? Uai, presta atenção. Isso aqui diz o seguinte, que o quadrado do cateto, B ao quadrado, vai ser o produto da hipotenusa pela sua projeção. Quando eu digo sua, a projeção do cateto B. Quem que é a projeção do cateto B? O N. Por isso que o quadrado de B, ou seja, B ao quadrado, vai ser a hipotenusa A vezes a projeção de B, N. Então, B ao quadrado é A vezes N. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, que C ao quadrado, ou seja, o quadrado do cateto C, vai ser o produto da hipotenusa A pela sua projeção, ou seja, pela projeção do C, que é quem? N. Então, C ao quadrado, A vezes N. Simples assim, fácil assim, objetivo assim. Agora, a gente tem que começar a entender essas coisinhas, isso é importante na sua prova. Então, B ao quadrado, A vezes N, C ao quadrado, A vezes N. O que diz? Que o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. E a relação mais famosa depois do teorema de Pitágoras é a laranjinha, que diz que o produto dos catetos, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa A pela sua altura H. Então, B vezes C vai ser igual a A vezes H.
Essa relação é muito famosa. A vezes H igual a B vezes C. Ou o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura, pela sua respectiva altura. Querido, essas aqui são as 5 relações métricas mais usuais e mais famosas que a gente precisa saber. Essas são as relações métricas que nós temos que decorar. Essas são as relações métricas que eu preciso que você saiba. Evidentemente que nós ainda vamos demonstrá-las aqui na aulinha, mas eu gostaria que você guardasse. Tanto é que o próximo slide, nosso próximo slide, deixa eu só tirar esse escrito aqui, A igual a M mais N. Tanto é que o nosso próximo slide, eu mostrei de novo essas 5 relações. Na verdade, são 4, porque essas duas aqui de amarelinho representam a mesma coisa. E eu coloquei, então, essas relações com o que de fato elas significam. Não adianta decorar a letra A vezes H igual a B vezes C. Se a sua prova muda o B, vira hipotenusa e o A vira cateto, por exemplo. Então, não adianta a gente decorar letra. Nós temos que saber o que diz. O que está escrito aqui nas entrelinhas? Que o produto entre os catetos, B vezes C, é igual, é equivalente ao produto da hipotenusa A pela sua altura, H. Lembrando que H é a altura relativa à hipotenusa A. Então, o produto entre os catetos, BC, é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura. Aqui de amarelinho, B ao quadrado é A vezes N e C ao quadrado é A vezes M. Repito, não adianta você decorar B ao quadrado A vezes N e C ao quadrado A vezes M se ele muda A, B e C de posição ou se ele troca N e M, simplesmente. Já deu merda. Então, eu preciso entender o que isso diz. O quadrado do cateto é igual, é equivalente ao produto da hipotenusa pela sua projeção, ou seja, projeção do cateto. Quem que é a projeção do B? Quem está embaixo do B, que no meu desenho lá era o N. Olha lá, no desenho, só voltar um bocadinho. No desenho, embaixo do B era o N. Por isso que B ao quadrado é A vezes N, no meu desenho. Por isso que C ao quadrado é A vezes M, porque o M, olha lá no meu desenho, o M é a projeção do C. Então, o que me interessa é o que está escrito. O quadrado do cateto vai ser equivalente ao produto da hipotenusa pela sua projeção, ou seja, pela projeção do cateto na hipotenusa. H ao quadrado igual a M vezes N. Bom, aqui geralmente o aluno não vai ter tanta dificuldade, porque raramente ele vai trocar a altura de lugar. E mesmo que inverta, né, a ordem dos fatores não altera o produto, então invertendo MN não vai mudar muito. A não ser que ele chame ali de A e ali de B, a hipotenusa de C, os catetos de D e E, aí talvez você não vai ter nem o que é MN. Então vamos decorar também que o quadrado da altura é igual ao produto entre as projeções. Ou o produto entre as projeções é equivalente ao quadrado da altura. E a mais famosa de todas, que aqui a gente não precisa ficar, né, enrolando, porque essa aqui é aquela famosa que com certeza você sabe demais, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Muito importante. Muito comum isso aqui. E a maioria dos exercícios do Enem, ou melhor, vamos até ser um pouquinho mais direto, todas as provas do Enem vai cair pelo menos um exercício de relações métricas. E a grande chance de aparecer é o Teorema de Pitágoras, porque até hoje não teve nenhuma questão, perdão, não teve nenhuma provinha do Enem que não tivesse que aplicar Teorema de Pitágoras. Isso é básico. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A demonstração de A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado vem das duas amarelinhas aqui. B quadrado A vezes N, C ao quadrado A vezes N. Se eu somo as duas, membro a membro, B quadrado mais C quadrado é igual a AN mais AM. Coloca o A em evidência, M mais N, foi o que a gente falou lá atrás, né, a noção, N mais M me dá A. Então vai ficar A vezes A. Então vai ficar A ao quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado.
mas nós vamos fazer uma aulinha também apenas das demonstrações dessas relações métricas. Hoje eu estou te apresentando essas relações métricas, que são importantíssimas. Então, guarda bem essa posição. Guarda bem o que eu preciso dessas relações. Então, guardou a posição, entendeu o que diz esse textinho, você não vai ter dificuldade de achar qualquer medida quando eu te dou dois lados desse triângulo. Ou dois segmentos desse triângulo. Não importa se é o M e o C, não importa se é o H e o A, não importa se é o N e o B, eu vou te dar dois e vou pedir um terceiro. Agora, as demonstrações disso serão cenas da nossa próxima aulinha, onde o Thiago vai te mostrar, olha, se você esquecer a relação, como que nós vamos achar? O que eu tenho que fazer para calcular essas relações métricas? Então, isso é muito importante e nós vamos fazer na segunda parte das relações métricas. Beleza, queridos? Essa aula é muito rapidinha, essa aula é bem objetiva, você precisa guardar aquelas 5 relações. Se você guardar aquelas 5 relações, eu tenho certeza que você conseguirá achar qualquer lado tendo dois lados desses triângulos. Beleza, queridos? Ó, foco, força e fé. Desanima não que o Enem está chegando. Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Beleza? Bye, bye.